Bom dia, galera, tudo bem? Espero que sim. Olha eu aí de novo na timeline de vocês para falar um pouquinho mais do Evangelho transformador e gracioso que Cristo nos deu através de sua cruz e através de seu sacrifício. Semana passada eu tive o privilégio de poder postar uma música de minha autoria, que é uma música que eu particularmente gosto muito. Com toda certeza é a música que a minha esposa Lilian mais gosta de todas que eu já compus. Ela mesmo diz que essa música veio com altas doses de otimismo e confiança em Deus e poucas doses de crítica, como eram peculiares as minhas composições antes dela. E como a gente está fazendo algumas reflexões baseadas em canções que eu toco, eu canto, eu não podia deixar de fazer essa reflexão pensando numa experiência própria que eu tive, né? Algumas das músicas que eu toco aqui, eu vejo o significado, entendo o significado que elas têm para mim e tento passar isso para vocês da maneira mais honesta e humilde possível, mas eu não estou na cabeça do compositor. Nessa situação, eu estou na cabeça do compositor porque a cabeça é a minha e a experiência também foi uma experiência que eu vivi e que eu pude aprender. Eu acredito que Deus colocou essa música no meu coração para que eu não só ajude pessoas a entender a necessidade de confiar nele, mas para que eu também pudesse aprender a fazer isso. E baseado nesse momento de reflexão, eu acho que o texto que mais se encaixa com a ideia da música é lá em Romanos 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez a minha Bíblia é da linguagem de hoje, então numa linguagem mais formal, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que estão debaixo de seu propósito. E como eu disse, essa música ela veio como uma experiência pessoal, em um momento que eu estava passando por muitas dúvidas relacionadas à vida profissional, à vida espiritual, a gente estava começando a pensar no nosso casamento e como somos humanos, as preocupações acabam nos tomando de uma forma que a gente às vezes não gostaria que elas tivessem a força que elas têm. E eu simplesmente coloquei em letra, melodia e harmonia aquilo que Deus fala para aqueles que Ele ama, que é a necessidade de confiar em Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas muitas vezes a gente foca só na parte do tudo coopera para o bem. A gente acaba esquecendo da parte do para aqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com o seu propósito. E talvez a parte que a gente esqueça é a parte mais importante dessa reflexão. Por quê? Porque eu já vim falando algumas vezes aqui, né? E eu volto a repetir, porque eu acho que isso talvez seja o principal problema da cristandade de hoje. Eu vejo que muitos, e por muito tempo, eu era um desses, talvez por falta de conhecimento ou por circunstâncias da falta de maturidade, mas eu vejo que muitos dos nossos irmãos acabam se negligenciando essa questão de amar a vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas vezes não é só um caminho de rosas para que nós trilhemos com toda tranquilidade, paz e segurança. Segurança a gente vai ter, porque é Ele que está segurando a nossa mão, é Ele que nos livra de todo o mal que possa vir a acontecer conosco. Mas nem sempre essa segurança vem acompanhada de tranquilidade. Às vezes a falta de tranquilidade, as lutas, elas servem exatamente para isso, para que aprendamos sobre
confiar nele. Aprendemos sobre viver segundo a sua vontade. E num mundo onde existe uma das maiores pragas que tem, que é o cristianismo de estética, o cristianismo cultural, que se apropria dos valores do cristianismo, esquecendo de sua misericórdia e seu amor, e principalmente da fé que devemos ter em todas as circunstâncias, é importante a gente sempre lembrar que existe a necessidade de amar a vontade de Deus. E a gente só ama a vontade de Deus se a gente conhece a vontade de Deus. E muitas vezes, quando conhecemos a vontade de Deus, a nossa carne vai querer nos puxar para, de novo, querer voltarmos a idolatrar a nossa vontade. E não é para isso que Deus nos chama. A principal premissa de um cristão é abdicar de sua própria vontade para viver a vontade de Deus, para estar entregue à vontade de Deus. E aí sim, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com a sua vontade. Foram momentos de muitas incertezas, irmãos, mas eu agradeço a cada uma delas, porque elas me trouxeram até aqui, me trouxeram até a presença de Deus e me forçaram a largar as minhas forças e colocar e depositar todas as minhas forças na vontade de Deus. Fácil não é, eu te garanto, não é fácil, mas é o melhor caminho, é o único caminho possível para aqueles que desejam ter um relacionamento maduro, um relacionamento sincero, um relacionamento de filho e pai com o Deus que nos criou. Pense nisso, meu irmão. Pense. Não deixe a sua própria vontade te guiar, mas confie que a vontade de Deus vai cooperar para o seu bem. Deu certo para mim e eu sei que pode dar certo para você. Ainda estou muito longe do que eu acredito que Deus gostaria que eu estivesse, mas a gente vai caminhando dia após dia, pedindo a sua vontade, medindo a sua misericórdia e clamando para que cada vez mais amemos a sua vontade e repudiemos a nossa própria. Porque a nossa vontade nos conduz ao erro, nos conduz ao egocentrismo, nos conduz a coisas que não serão positivas para nós. Enquanto a vontade de Deus, ela nos guia para a eternidade, ela nos guia para a sua presença, ela nos guia para a verdade, que é a sua presença, que é a sua vida. Deus não é alguém que fala a verdade. Deus é a personificação da verdade. Deus não é alguém que fala sobre o amor, mas Ele é a personificação do amor. Então acredite nisso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Ame a Deus. Te garanto que você não vai perder nada. Ótimo sábado. Fiquem com Deus. Até mais.